Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Nós estamos bem. Hoje, 12 de junho, Dia dos Namorados. Estamos aqui para falar sobre esse assunto. Tudo bem? Então assim, se vocês gostarem, né, já sabem. Manda pra frente. Vamos ao vídeo. Olá pessoal, tudo bem? Vamos aqui abordar esse tema do Dia dos Namorados. Primeiramente, nós queremos saber como surgiu essa ideia de criar essa data aí. A gente foi pesquisar, né, para não achar que é a gente que está inventando. E nós descobrimos que isso foi no século III, né, da nossa era, e foi iniciado por um bispo, né, o padre romano, de nome Valentim. E na Europa e nos Estados Unidos, essa data é comemorada em 14 de fevereiro com o nome de Valentine Days, ou Valentine Days, em inglês. Dia dele, né? Porque na verdade ele acabou, como sempre o ser humano procura santificar alguém aqui na Terra, né? Não é Deus que escolhe a santificação, é o ser humano, né? Os religiosos. Acabou sendo santificado, atribuir a ele lá um milagre que aconteceu com alguém, atribuir a ele e aí virou Santo Valente. Também sabemos, podemos ver aqui, né, na nossa pesquisa, que ele fazia, por que ele foi um do início? Porque ele realizava casamentos secretos, que era proibido pelo imperador Cláudio II, os casamentos entre pessoas muito jovens, na idade própria de casamento, mas que o imperador havia proibido para que os jovens ficassem disponíveis para serem utilizados como soldados na guerra. E ele fazia esse casamento de forma secreta, até que foi descoberto, foi preso e depois, mais tarde, foi executado por fazer esse tipo de casamento não permitido. E era um casamento normal, né? Deixar claro que não era um casamento errado na época, né? Tipo, alguém que já foi casado, alguém que... Aqueles casamentos fora de contexto, alguém que estava impedido. Não, era um casamento normal, de jovem com jovem. Só que os interesses, né, do Estado era colocado acima de tudo. E mais tarde, já no século V, né, no ano 500, um papa de nome Gelésio I decidiu tornar legal essa data, cristianizar, como fala aqui o relato, né? Porque, na verdade, não era uma festa cristã, era uma festa pagã. Ela foi originada de uma festa pagã que era muito comum naquela época em Roma, e o Papa então criou essa data e então celebra-se, né, no resto do mundo, em 14 de fevereiro, a festa de São Valentim. E que aqui no Brasil... Ela foi iniciada, digamos assim, na década de 40, mais como um apelo comercial. Não foi propriamente para celebrar matrimônio ou não. Foi um apelo comercial porque o mês de junho era um mês de muita dificuldade para o comércio, né? De baixa procura de mercadorias, né? De varejo. E um publicitário muito conhecido, percebendo a situação, pensou em criar uma data especial para que pudesse alavancar o comércio nessa época de dificuldade, de vacas magras, né? Então o nome dele era João Dória, pai do atual João Dória, que já foi ex-prefeito de São Paulo, e ele então instituiu o dia 12 de junho por ser véspera do dia de Santo Antônio, né, comemorado pela Igreja Católica, e esse foi instituído dessa forma e funciona até os dias de hoje. E também porque, né, igual você disse, precisava arrecadar, né? As empresas estavam muito devagar, então precisava aquecer as vendas. E realmente funcionou, porque quando chegar essa época, vem o Dia das Mães, né, que é um mês anterior, no mês de maio, vende-se bem o comércio. Quando chega em junho,
tem esse apelo do Dia dos Namorados e aumenta-se as vendas do varejo, que isso faz com que o comércio se fortaleça, né? Então agora a gente fala a respeito, né, na parte do amor, né? Agora a gente passa para outra parte, que a maioria das pessoas só conhecem esse lado, né? Que o Dia dos Namorados é o dia de celebrar o amor e tal. Mas será que a gente tem esse amor, todo mundo, para celebrar? Ou é só nesse dia? Vamos dar uma olhada na palavra, vamos ver se a gente segue certinho a palavra, né? Para ver se esse amor existe realmente nos dias de hoje. Então, para os cristãos, incluindo por esta razão, né? Está em Gênesis, dizendo aqui primeiro, Gênesis capítulo 2 e versículo 24. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Então foi uma união, a primeira união que o próprio Deus realizou ao criar o homem e criar a mulher. E essa união foi feita de uma forma espiritual, né? E também material, mas com uma condição de que fosse uma união insolúvel. Indissolúvel, né? Indissolúvel, né? Indissolúvel, para que a pessoa permanecesse junto e só até que a morte o separe, como é falado, como é celebrado, né, na cerimônia de casamento. Mas é interessante esse versículo aí também, quando diz que o homem deixará o seu pai e a sua mãe e se unirá à sua esposa. O homem. Por que diz isso, né? Poderia falar o homem e a mulher deixarão. O homem deixará o seu pai e sua mãe. Por quê? Porque a partir desse momento do casamento, o homem passa a ser o sacerdote de outro lar. E ele vai ser responsável pelo outro lar. Ao iniciar uma nova família. E ele é o responsável. Às vezes, muitos homens perdem essa autoridade no sentido de comandar o seu lar, né? Perde porque às vezes a mulher toma conta. E deixar o homem comandar essa parte, né? De ser o sacerdote do lar, principalmente, isso é uma coisa por Deus, instaurado por Deus. Por quê? Isso não minimiza, isso não diminui a mulher. Pelo contrário, a mulher, né, tem outros atributos que Deus deu a ela que o homem não tem. Então, muitas vezes fica essa guerra, né? Porque o homem é a cabeça da mulher, mas né, no sentido de mandar, de bater, de maltratar, né? Que embora muitos fazem isso, mas não é por causa desse mandamento que eles fazem, é porque são maus. Porque o homem bom, ele coordena, né, um lar da forma pacífica, amorosa. E a mulher tem os seus outros atributos, né, que é também respeitar, nós vamos falar mais para frente, no sentido, não no sentido de fidelidade, no sentido amplo, que a gente precisa respeitar o nosso esposo como homem, como provedor, como sacerdote do lar. O que é ser sacerdote do lar? É fazer o culto doméstico, ele é responsável, ele é o pastor, né, da sua casa, o responsável por reunir a família e ensinar a palavra e adorar a Deus, né? Então isso aí é o que quer dizer, né? Como se trata de uma sociedade, entendemos que toda sociedade sempre tem um que é o líder. Sim. É aquele que está à frente da sociedade, que é responsável por aprovar, por pagamento, por compras e tal, quando se trata de comércio. No casamento, nem por isso, esse líder não pode ouvir o restante da família, não só a esposa. Quando os filhos já têm condições de opinar, ele vai ouvir a todos da família, né, para ter uma unanimidade nas resoluções. Então o esposo é o líder, sempre em comum acordo, né, para que não haja conflitos e de acordo com o resto da família, como foi dito aqui. Muito bem aplicada essa comparação. Obrigada. Mas seguindo avante, vamos lá para outra parte bíblica que está em Efésios, né, no capítulo 5, versículos 1 e 2, é todo o capítulo 5, mas vamos
nos fixar aqui no versículo 1º e no versículo 2º. Portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Então esse aqui se refere a um amor sacrificial, né? Aquele amor que o próprio Cristo teve pela criatura humana a ponto de se submeter à morte de cruz. Então o amor matrimonial deve ser comparado a esse amor, e se preciso for, ele vai até a morte para defender a sua família, defender o seu lar, defender a sua companheira, a sua esposa. Esse é o papel do marido cristão. Sim. Quem mora às vezes em casa, né, que a gente já morou muitos anos, a maior parte da nossa vida, às vezes a gente escuta um barulho lá fora, à noite, e aí quem vai lá olhar? Quem tem que ir lá olhar? O que está acontecendo é o marido, não é a esposa, não são os filhos, porque ele é o responsável, né, pela sua casa. E o amor, aqui entra na palavra amor, nesses versículos. Então, Jesus ensinou o amor. E o amor, ele deve ser aplicado de uma forma geral e restrita. Eu amo o meu companheiro, a minha companheira, porque ele não merece. O amor que Jesus ensinou, ele é incondicional. Então, se você quer se casar para amar só alguém que você concorda com ela em tudo, não vai dar certo. Por quê? Você não tem o verdadeiro amor, então não case. O amor é aquele que mesmo nós somos imperfeitos, né? O homem, a mulher também. Então, o verdadeiro amor é aquele que perdoa, né? É aquele que respeita, entre o respeito, ponto de vista de cada um. É aquele, né, que mantém a paz dentro do seu lar. Esse ama, nunca vai abandonar. Então, amor verdadeiro é esse. Então, se você não tem esse dom desse amor, ou não case, ou então antes de casar, o que ninguém faz, né? Verifica os prós e os contras, para ver se você vai suportar aquilo. Vê como que essa pessoa é na casa dele, né? Vê como que essa pessoa trata a família dele. Vê se tem equilíbrio emocional, né? Vê se tem Deus em primeiro lugar, porque quem não ama Deus não vai te amar. Então, procure alguém que ame a Deus e não ficar simplesmente indo pela paixão, porque a paixão acaba. A paixão não fica eternamente. O amor, sim. Para encerrar, temos ainda mais uma recomendação bíblica que está em Efésios, no capítulo 5 e versículo 3. Entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, nem de qualquer espécie de impureza, nem de cobiça, pois estas coisas não são próprias para os santos. Então, o casamento instituído por Deus foi uma coisa santa, uma coisa baseada na personalidade do próprio Deus, que é santo, quer dizer separado do erro e do pecado, das coisas do mundo. E isso é importante para que o casal também siga essa orientação, de forma que ele vai cumprir aqui, né, o que o próprio Deus instituiu quando ele instituiu o matrimônio entre o homem e a mulher durante a criação do homem, né, entre Adão e Eva. E a gente tem que pensar também no sentido do que é namorado. Voltar à palavra, né, ao sentido que nós estamos comemorando hoje, Dia dos Namorados. Quando antigamente, né, quando a gente analisava as coisas, o que significava, eu me lembro, eu era até adolescente, mas o que significa enamorar de alguém, né? Eu estou enamorado. Dificilmente falava apaixonado, porque paixão, ela fala de carne, ela fala de algo físico, de intimidade. E as pessoas, não é porque as pessoas eram melhores que hoje, é que as pessoas tinham mais educação nesse sentido, né? A gente era educado, bem educado, no sentido de respeitar aquela pessoa por quem a gente se sentia namorado.
principalmente os homens. Tanto que os homens respeitavam as moças de família e era muito difícil ter uma moça que saísse por outro caminho íntimo com alguém, porque elas eram muito bem ensinadas e educadas, ao contrário de hoje, que é ensinado o contrário. Então eu quero deixar só claro que namoro, hoje em dia a gente não tem namoro, se namorar de alguém. É muito difícil, nem dentro das igrejas. Às vezes a gente vê coisas, né, absurdas dentro das próprias igrejas. Então, pessoas que estão ali porque o pai e a mãe estão, mas eles não são convertidos a Deus e ninguém preparou ele, formou ele biblicamente para ele ser convertido, escolher um lar, casar e viver para sempre. Então não é assim que acontece hoje. Então nós temos que parar de falar com esse negócio, meu namorado, minha namorada. Eu vejo nos vídeos de notícia, né? O namorado é o suspeito de, né, tirar a vida da namorada. A namorada é suspeita de ter feito isso. Que namorada, gente? Namorado e namorado é coisa muito gostosa, é coisa muito, né, que a gente viveu, é coisa muito de amor, coisa não é da carne, não é paixão. Hoje em dia as pessoas aí casam 3, 4 vezes e tem, porque desde que você se une a uma mulher ou a um homem, né, a mulher se une com o homem, segundo a Bíblia, né, segundo a palavra de Deus, vocês tornam uma só carne. Então, você vai se tornar só uma só carne com qualquer pessoa ou com várias pessoas. Então, aqueles demônios delas vai passar para você, porque vai se tornar um, tá? Então, só para deixar claro que tomara que ainda tenha namorados realmente hoje, tanto que já casaram, quanto que ainda não casaram, mas que realmente tenha o amor verdadeiro, a paixão vem, mas ela passa, mas o amor verdadeiro fica. O amor, o respeito, né? Porque tem gente que xinga um outro, fala as coisas e depois estão apaixonados. Isso não existe, tá, gente? Fiquemos então com essas recomendações bíblicas, não só ouvir, mas colocar em prática, né? E se vocês gostaram, não deixe de dar o seu like, comentar e também repassar às pessoas se vocês gostaram. E estamos aqui prontos estaremos aqui reunidos novamente na próxima semana. Fiquem com Deus. Tá bom, e se você ainda não se casou, tá pretendendo se casar, comece a colocar o joelho no chão e pedir a Deus para que Ele prepare a pessoa certa para você, ok? Fique com Deus, até o próximo vídeo.